Olá, gente, vamos chegando e por favor permaneçam caso vocês queiram aí entrar em contato com mais um assunto que eu julgo ser importante a todo mundo. Hoje nós vamos falar de perdão, mas não necessariamente sobre perdão. Vou frustrá-los. Hoje a live é sobre humildade. Estamos aguardando o pessoal entrar. Enquanto a live acontece, eu vou fazendo apontamentos porque me vêm coisas. E aí, estão me vendo bem, me ouvindo bem? Deixa aqui. Aí. Deu uma enquadrada melhor. Se estão me vendo e me ouvindo bem, digite 1. Vamos chegando, a casa é de vocês. Como é que vocês estão? Como é que o ano começou aí para vocês? Estamos já no dia 13. 13 de janeiro. Parece que foi ontem o Réveillon. Como é que estão aí as resoluções de ano novo? O que é que vocês já estão colocando em prática? Ou não tiveram nenhuma resolução, inclusive para não ter frustração? Esse ano novo aqui está servindo como uma nova segunda-feira ou como um ano realmente novo? E não aquela segunda-feira fajuta? Quero saber aí de vocês. Que bom que tá bem. Coisa boa saber disso. Maravilha, que bom que também está bem. Como sempre, a gente vai fazer algumas provocações ao nosso intelecto, ao nosso ego, vamos provocar o nosso caráter, vamos colocar à prova algumas coisas, vamos refletir, como sempre, vamos tentar trazer mais clareza. Eu tô bem. Gente, deixa eu confidencializar algo com vocês. As últimas lives estão me esgotando de uma maneira. Tá parecendo que eu tô correndo uma maratona. Porque eu deixo toda a energia aqui, parece. Então eu vou tentar falar de forma mais pausada, não tão alto e não tão longa a live também. Saibam disso. Mas não é uma coisinha assim, eu fico cansado. Não, eu fico esgotado, parece que eu tô morrendo. Que eu tô a um passo de me passar para outra dimensão. Acho que eu me emociono demais. Claro que deve ajudar vitaminas. Dormir bem. Se eu for devagar, o pessoal já tem me chamado de padre. Só eu acho que. Olha o comentário. Só eu acho que o professor tem cara de padre. Mal. Tem gente que reclamou e muito. Eu acho que uma ou duas pessoas, na verdade, no curso lá mandaram e-mails, comentários, dizendo que parece uma humilha.
o jeito que eu falo. Só que mal sabem que quando eu era pequeno, sempre que eu tava andando com meu pai e com a minha mãe de carro, sempre que passávamos na frente de uma igreja, eu dizia: pai, 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 para. Eu quero ali conversar com o padre porque eu quero ser padre. Mas que maravilha, assiste na igreja. Esses dias eu tava com uma camiseta preta, eu tava parecendo realmente mais padre. Imagina, o padre falando porra, vai tomar no cu, caralho. Se vocês conhecem algum aí, me manda que eu quero assistir esse padre. Então, gente, hoje sinto frustrá-los, mas o assunto não é sobre perdão. É sobre humildade. Aqui eu já estou fazendo uma provocação. Claro que é sobre perdão. Só que a gente vai tentar, como sempre, aprofundar e ampliar. Vamos lá. Da parte para o todo. Perdão. Por que a gente, entre aspas, precisa pedir perdão? Que sujeito é esse que perdoa? É porque ele tem uma necessidade de perdoar. Necessidade de perdoar. Por quê? O que é necessário para que você precise perdoar? Precisa estar magoado. O perdão está muito relacionado ao cristianismo. Toda a nossa sociedade, nossa civilização ocidental, ela é baseada em 3 pilares: filosofia grega, direito romano e o cristianismo. Então é muito importante a questão do perdão. Ok. O que Cristo, talvez antes, numa hierarquia, algo anterior ao perdão, o que ele ensina? Ele ensina como, sei lá, talvez um segundo ou terceiro passo: perdoe para ser desperdoados. Ok? Ok. Ser desperdoados por quem? Pelos próprios humanos? Claro que não. Para Deus. Só que ele também ensina algo anterior ao perdão, que é o quê? Quem nunca pecou, ou seja, quem nunca errou, quem nunca falhou, quem nunca colocou no mundo a sua imperfeição, que atire a primeira pedra. O que ele estava querendo dizer com isso? Você é feito da mesma matéria imperfeita de todos os outros irmãos. Você não é pai de ninguém. Você é irmão. O que é um irmão? Aquele que está ao lado, não está acima, nem está abaixo. Esse é o ensinamento cristão. Uma informação agora. Por que nós ficamos magoados? Já que, seguindo a linha lógica, precisa, entre aspas, perdoar aquele que está magoado, aquele que nutriu mágoa dentro de si. Por que essa pessoa está magoada? Qual é a causa da mágoa? A arrogância. Não sei se existe essa palavra desumilde, mas a falta de humildade. O que é? O que é humildade? Vem de humus, vem de solo. Se todos somos feitos do mesmo solo, partimos da mesma matéria humana, somos iguais perante ao sagrado nessa perspectiva cristã. Estamos sujeitos a todas as mesmas leis. Alguém que não é humilde é aquele que se acha acima da matéria de que os outros são feitos, da qual os outros são feitos.
melhor dizendo. Então essa pessoa está se achando acima. Agora uma ressalva, claro. Gente, eu não sou estúpido, acho que não sou. Nem você. Eu acho que quem aqui está me assistindo não é estúpido. É preciso distinguir ficar chateado com alguém que é extremamente natural. Justamente por sermos imperfeitos, é que nós sentimos o baque. Não há ninguém flor de lótus aqui que está acima da grosseria do mundo, acima da grosseria dos outros, da ofensa, da agressão dos outros. Há uma clara distinção entre ficar sentido, tocado e nutrir mágoa. A mágoa, ao contrário de ficar sentido com alguém e ficar chateado, que a gente nem escolhe muito, é até natural ficar chateado com alguém. Para a mágoa, é que a mágoa precisa de algo ativo, um elemento nosso, para que permaneça. E existem graus diferentes de mágoa. Há pessoas que são tão arrogantes que tem aqui vai mais um elemento, apego, um apego tão forte com o que o outro fez, supostamente de agressivo, de maldoso contra essas pessoas, que elas lembram com riquezas de detalhes o determinado fato, o determinado dia, o que foi dito, o que foi feito. Com riqueza de detalhes, como se estivesse, após anos, lá naquele dia. Isso é doentio. É óbvio que precisa de atividade da pessoa sobre aquele fato, aquele acontecimento, aquela suposta agressão, para que essa mágoa, esse ressentir permanecesse, e não apenas permanecesse, crescesse, não apenas crescesse, permanecesse. Então é preciso de algo ruim, de algo vicioso da própria pessoa. Às vezes, o outro lá nem sabe que errou. Se é que errou, gente. Nós vamos trazer alguns outros elementos aqui sobre o assunto perdão. Mas saibam, a mágoa, assim como qualquer outro tipo de sentimento que pode virar desordem e doença até, precisa de algo ativo da pessoa. Mas vamos lá, gente. Estão acompanhando? O som tá bom, eu estou tentando não falar tão alto para eu não me esgotar aqui. E não ir esgotando a minha voz também. Estamos falando alguns poréns. Perdão, gente. O que muita gente faz? Não é questão de julgamento aqui que eu estou falando. Até porque eu nem estou falando de alguém especificamente. Estou falando de nós. Que é o seguinte. O perdão não é virtude. Não é virtude. Embora nós queiramos transparecer para o outro que nós somos boas pessoas, somos pessoas de bem, que aquilo é uma qualidade nossa, perdoar. Não é, gente. Virtude é humildade, que inclusive cortaria a necessidade, de novo, entre aspas, de perdoar. Afinal, sendo humildes, nós não nutriríamos algo tão ruim em relação ao outro. Mas muita gente, inclusive, nutre isso dentro de si como uma forma de auto-engano, que sai por aí a caça, inclusive, de erros alheios, para então ter o que perdoar. Vocês já viram pessoas que
Bom, tá cheio, né? Certamente vi pessoas que estão sempre ofendidas com alguma coisa e estão sempre perdoando alguém. Então elas têm uma necessidade interna de, aqui vai um elemento importante, de se sentirem importantes, se sentirem especiais, superiores, para receberem atenção, para então perdoar. Mas como é que vai perdoar? Ou seja, ter todos esses falsos benefícios de se sentir importante, superior e receber atenção sem ofensa. Então ela vai criar uma ofensa. Ela vai distorcer coisas, elementos do que os outros fazem, os outros dizem, para que pareça uma ofensa e uma agressão. Aí ela pode perdoar. Isso é um câncer, gente. É uma doença. E, obviamente, está ligado a caráter. Está ligado a uma mente doente. Então saibam, aquela pessoa que está sempre ofendidinha com tudo, em 90% dos casos ela não passa de alguém carente, de alguém rançoso. Aliás, má água, nem sei se quer dizer isso mesmo, mas não sei se é a etimologia, mas isso já diz algo. É um lodo. Pessoa que está sempre doloridinha, ofendidinha, sempre magoada, é rançosa, é pesada. Sempre traz sabe, dá para perceber de longe o peso. E é óbvio, como diz Buda, é como segurar uma brasa na mão. Com a finalidade, aqui vem mais um elemento, de agredir o outro, de jogar a brasa no outro. Então, o magoado tem desejo de quê? Vingança. Vingança. A pessoa nutre dentro de si constantemente um sentimento de se vingar, de vingança contra o mal que aquela outra pessoa supostamente fez. Mais um elemento de caráter e mental da pessoa magoada. Então, para resumir já um pouco, o desejo de perdoar não sinaliza virtude, sinaliza que há alguém que não é tão humilde assim. Não sinaliza que a pessoa é especial, bem pelo contrário. Ela não é tão superior assim, ela é inferior. Inferior a quê? Talvez a muita gente. Nessa questão. Se há alguém magoado, existe alguém que não é tão evoluidinho assim quanto quer aparentar ser. Então, se não há alguém não muito evoluído, é preciso refletir. Há algo para ser revisto. Se nós estamos magoados, para aí. Estão captando até aqui? Existe mais um elemento importantíssimo na nossa equação. Nós podemos, de fato, perdoar. Pode ter um perdão, tanto por parte de alguém que realmente, e aqui está um elemento muito importante no perdão, quando há realmente uma agressão, quando alguém de verdade foi violentado, agredido, mas, como ensina Hannah Arendt, que foi uma judia que aborda muito a questão do antissemitismo, dos campos de concentração, da perseguição nazista, ela dizia o seguinte: não há como o agredido perdoar caso alguém não peça perdão. A outra parte precisa pedir perdão. Caso contrário, é como a maioria de nós já deve ter se dado conta. O perdão serve 99%
para quem está magoado, não para absolver de um erro o outro de um erro que ele obviamente reconhece e para aliviar o peso do outro. Aqui é um perdão verdadeiro. Aliviar o peso do outro, não é para aliviar o próprio peso. Existe algo de alter do outro, de altruísmo real, da subjugação do próprio ego, de quem foi ofendido, agredido, em prol do outro quando ele perdoa. Não é para aliviar o próprio peso. Só aqui existe caridade. Só aqui. Primeiro, quando existe um erro real, não é porque eu fiquei ofendidinho, existe um erro real por parte do outro. Outro elemento indispensável para existir um perdão real, o outro pede perdão. E aí essa outra parte, genuinamente, quem foi agredido, né, foi prejudicado, em prol do outro, antes de si, absolve. Talvez tente até eliminar, através do amor, da compreensão, justamente por ser humilde, saber que essa própria pessoa, o magoado, poderia ter errado com o outro. Isso é compaixão. Esse é o verdadeiro perdão. Captaram? Então não há como, no caso extremo, né, do nazismo, da perseguição, não há como um judeu, a família de um judeu, sei lá, algum familiar que perdeu alguém nos campos de concentração, nesse caso, perdoar um nazista sem o nazista pedir perdão. Não há como tentar aliviar o peso do outro se o outro está cagando e andando porque fez. O outro nem psicopata, a maioria deles. Não há como você absolver um psicopata se ele nem sente culpa. Mais um elemento necessário para existir um perdão verdadeiro. Óbvio que nazista não pede perdão. Comunista não pede perdão. Fascista não pede perdão. Porque o tipo psicológico e moral do sujeito é autoexplicativo. Eles não fariam o que fazem e fizeram caso eles não pensassem e caso eles não tivessem os antivalores que eles têm. Captam? Se o ser humano importasse, não fariam o que fazem, não fariam o que fizeram. É autoexplicativo. Exatamente. Não há como perdoar caso não haja um sentimento genuíno de culpa, de arrependimento, portanto. Pedir perdão pelo que não acha errado, muito menos sente que foi algo errado. Estão captando? Vocês pegaram alguma coisa nova hoje sobre o assunto? Eu quero que seja algo útil, que não seja algo batido. Se não for para eu contribuir com uma mínima coisa, eu não faço mais live, gente. Porque tá tudo disponível, né? Inclusive sobre as obviedades. Eu falo sobre as obviedades porque eu vejo que vocês não estão percebendo as obviedades. Então precisa de um apego. Vamos voltar para o magoado. Precisa de um apego naquele negócio. Para que tem falsos benefícios. Ninguém sofre caso não tenha um falso benefício. De que? Vamos resumir novamente. Tentar se sentir superior,
importante, receber talvez a atenção do suposto agressor ou de quem ouve a lamentação. E quando esse cidadão diz que o que fez foi por conta da atitude do outro, novamente, ele não tem culpa. Ele, inclusive, está retirando a própria responsabilidade. Isso o exime de culpa. Logo, não tem ninguém pedindo perdão aqui, aliás. Que bom que estão úteis. Eu estava revisando com os meus botões se continuamos ou não com as lives, mas que bom. Gente, alguma pergunta, algum comentário? Mais um outro elemento que faz então a pessoa se sentir importante, justamente pelo seu caráter podre, pela mente, pela sua moralidade podre, uma imoralidade, uma amoralidade, sei lá do que chamar, e por uma mente podre também, ficar revivendo coisas, fatos, ficar expondo repetidamente o suposto agressor a, sei lá, a um rebaixamento, é para fazer com que o outro se rebaixe. Isso é muito feio, muito feio. Isso sim é digno de se sentir culpado. Tentar fazer o outro se rastejar, vai pedir perdão até eu não sentir mais dor por as coisas que você fez contra mim. Vai tomar no cu. Se é tão ruim assim, liberta, entre aspas, a pessoa e se liberta. Muitas vezes, já atendi diversas pessoas, aliás, que foram traídas e nutre uma mágoa desgraçada só para se sentir importante. Olha que maneira doentia de se sentir importante. Permanecer numa relação onde foi traído só para todos os dias culpar aquela pessoa. É muito doentio. É mal. Aí sim é uma maldade. Claro que é possível alguém não sentir mágoa do outro. Óbvio que é possível não se ressentir, que é sentir novamente. Óbvio que é. Isso requer, assim como diversas outras coisas, porque a raiz, o antídoto contra a mágoa é a humildade. Vai ter que desenvolver humildade. Tem gente também, olha, não se engane. Eu não sinto mágoa de ninguém. Não vamos nos enganar, eu não estou falando que é o teu caso, tá? Se faz de salame, como a gente diz. Não, o outro nem fez nada. Não, esqueci. Se fazer de inocente, de quem não viu nada, também não é sinalização de virtude. É possível, inclusive, nós colocarmos limites no outro. Ninguém aqui está falando, não que vocês pensem isso, tá? Ninguém aqui está falando que para você pagar de evoluidinho e de que não está magoadinho, você deva permanecer na companhia do outro. Claro que não. Se o outro realmente faz algo de errado, causa danos, causa sofrimentos, e o outro não esboça nenhum sinal de que vai mudar alguma coisa, dá limite. Se o limite for não ver mais, não veja mais. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam, né, Ivan? Esse funcionamento doentio do ego. Sim, como eu sempre falo, tanto por parte de discurso dos outros, como o próprio discurso
que nós emitimos internamente só para consumo próprio ou para os outros, a malícia e o mal, o engano, é sorrateiro? Não é explícito, é implícito. Vejam como eu sou bom. Permaneci na relação onde eu fui extremamente, todos os dias, prejudicado para parecer que sou forte, que eu supero essas coisas, que eu não tenho mágoa. Exatamente. Não significa que tem que manter vínculo. Claro que não. E sempre relembrando, para poder perdoar, o outro precisa pedir perdão. E o outro pode pedir perdão, você genuinamente perdoar e tchau, adeus. Pessoas tóxicas. Tá aí mais um tema. Vou aqui anotar para não deixar esquecer. Relações tóxicas. Isso aqui é uma matéria-prima desgraçada para vitimismo. Gente, perguntas, comentários, porque o assunto de hoje, que foi humildade, nem foi perdão. O cerne do assunto foi humildade. Por mim, eu já esgotei. Mais uma confidência. Eu tava com uma ideia de fazer uma espécie de clube, um grupo, de quem de fato curte as lives, as aulas, são assíduos, querem constância, querem crescer e tudo mais. Fazer um grupo no... como é que é? O WhatsApp e tem o outro. Qual é o nome do outro, meu Deus? Onde ainda não tem censura. Para que tanto eu pudesse avisar sobre os assuntos, avisar sobre as lives, porque nem sempre o Instagram entrega os posts e os stories onde eu aviso qual é o assunto da live, como também para a gente trocar ideia. Só que nisso, o meu receio de criar o grupo Telegram, isso, obrigado. Telegram. Só que o meu receio é o seguinte, de que vocês nutram expectativas caso surjam dúvidas, comentários, diálogos, de eu sempre responder. Eu não terei condições de sempre responder. Então, meu maior receio, que fez com que até agora eu não criasse e convidasse vocês, é isso. De não conseguir sempre responder e vocês acharem que, sei lá, eu tô de má vontade. Mas serviria tanto para avisá-los, com 100% de certeza, sabendo que vocês receberiam a notificação, e também para trocar ideia. E aí eu disponibilizaria, eu coloco no último story um link então de convite para o grupo, caso vocês embarquem nessa. E aí basta vocês clicarem, daqui a pouco, né? Eu ainda nem baixei o Telegram. Vamos ver um comentário aqui. Moro na mesma casa com uma pessoa muito tóxica. Passei muito tempo calado e agora já não dá mais para aceitar certos comportamentos dele, porém é difícil me impor para evitar mais conflitos. Gente, vamos cair na real. Nem sempre nós temos discernimento, força para dar conta de maneira sadia com alguém que é bestial. É autoexplicativo, como eu já falei. Se a pessoa é dita tóxica, ela tá cagando pra ti e pra qualquer outra pessoa. Ela é autocentrada. Então, ela só vai, talvez, bem entre aspas, respeitar barra temer quando você colocar medo nela. Quando você oferecer perigo. Porque besta só respeita, entre aspas, não é um respeito real,
algo que ofereça perigo. Sim, qual é o... Você já ouviu falar de narcisista patológico? Claro. Vejo toda hora, aliás. Eu me afasto totalmente de pessoas que não me fazem bem, isso é certo. Sim, desde que realmente você enxerga pessoas que são... Não digo que alguém não é mal, mas pessoas um pouco mais más. Agora, se tu enxerga todo mundo mal e se afasta de todo mundo, já é uma outra coisa. É inclusive sadio se afastar daquilo que faz mal. Claro, desde que não seja algo muito mais interno do que externo. Fiquei muito tempo preso pelo pensamento de inferioridade por parte da minha família. Estou conseguindo agora me libertar através do perdão. Primeiro por mim mesmo, para depois perdoar os outros. Tem que ver se isso é perdão realmente. Alguém da tua família pediu perdão? Só para começar. Você está falando, pelo jeito, bem mais de um apego teu e talvez outras questões do que propriamente os outros pedirem perdão e tudo mais. Uma ideia minha é o seguinte, gente. Em breve fazer um serviço de assinatura. Quem aí embarcaria? Pagaria uma assinatura e aí teria lives, não digo diárias, mas aulas constantes. A pessoa tóxica sempre vai se fazer de vítima. Sempre. E aquilo que ela faz, assim como todo psicopata, jamais é pelo mal. Jamais é por prazer. Óbvio que nenhum psicopata vai falar isso. Porque a última coisa que um psicopata quer é ser descoberto, é ser visto. Todo mal age na sombra. É a característica principal dos tóxicos se fazer de vítima. Sim. Pedir perdão em oração também em seguir. Ué, tu pode, claro que tu pode pedir perdão, só que o ideal, caso tu realmente tenha feito algum mal contra alguém e essa pessoa continua viva, é pedir para ela, né? E isso, inclusive, serve como consequência, um efeito colateral, para tu subjugar o teu próprio ego. E é perdão até o talo. Ah, eu fiz tal coisa, mas tu fez... Não, isso aí já é meia culpa. Tu já tá tirando o teu da reta, mais ou menos. Não, é culpa até o talo. Desculpa, peço perdão. Fui um bosta. Por causa disso e disso e disso. Nossa, isso... Tu coloca o teu ego no liquidificador. Narcisista nem sempre é psicopata. Mas psicopata é narcisista. Gratidão. Que maravilha. Gratidão, Verônica. Que bom que gostou do curso e pelos elogios. Muito, muito obrigado. Sim, Camila, você é mais velho do que andar pra frente, tanto na história da humanidade quanto na tua história de vida. Essa questão do tóxico é muito delicada, porque muitas vezes tem pessoas que ficam infernizando a vida do outro. Daí ouvem o que não querem, ou seja, são colocados nos devidos lugares, são expostos. O que você fez foi isso, 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 com a intenção de isso, isso, isso. Por não respeitar o silêncio do outro, o outro se torna tóxico. O que acha?
Claro que não. Tá apenas colocando a pessoa no devido lugar. Na faculdade eu era cabeludo. Tinha um cabelão desse tamanho assim, ó. Já era meio do contra, já não aceitava muitas coisas. Era um adulto adolescente naquela época. Vamos ver se alguém perguntou aqui alguma coisa. Perdoar uma traição e continuar na relação. O que acha disso? Não tem como assim, a grosso modo, botar um parecer. Cada pessoa ali, caso seja real, talvez a pessoa que traiu, o arrependimento, e seja sendo real o perdão, mas ninguém de nós aqui tem nada a ver com a vida do outro. Gente, é isso por hoje. Espero que tenha sido útil. Eu vou baixar então o Telegram, porque lá fica registrado. Mesmo que alguém entre depois de muito tempo da criação, essa pessoa verá todos os registros anteriores. Vai ficar um tipo de catálogo de conteúdos. Gente, eu deixo um abração a todo mundo, espero que tenha sido útil. Amanhã novamente aqui no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, sobre algum outro assunto que eu ando aqui pensando, gente. Tem alguns assuntos interessantes, tipo culpa, relação tóxica, desejo de segurança, procrastinação, ansiedade, amar a si mesmo, depressão, drama e histeria, solidão, julgamento. E aceito outras sugestões. Como podemos fazer para não darmos importância à opinião maldosa dos outros? Você precisa de um eixo interno. Você sabendo o que você é, você sabe automaticamente aquilo que você não é. Logo, se alguém disser algo que você não é, não faz cócegas. É o ópio da sociedade. Amar a si mesmo. Mas o pessoal já ouviu eu falar algumas poucas e boas sobre autoestima. Não nutrir nenhum sentimento por ela. Que bom. Claro que é normal. O anormal seria tu ficar nutrindo um negócio desse. Outra coisa são casos graves. Grudou chiclete no meu cabelo. Toma guarda até hoje. Isso seria o anormal. Gente, um abraço a todos. Aproveitem esse dia. Bom restante de semana aí. Eu espero vocês novamente amanhã. Caso queiram ajudar aqui os amigos e os inimigos a evoluírem, mande aqui, gente. Talvez aqui, daqui a pouco já vai encerrar, mas mandando um aviãozinho, compartilhando, porque daqui a pouquinho ficará no meu feed. Vou lá no feed e compartilhe. Até mais, gente. Mande, inclusive, e sobretudo para os inimigos. Um abração. Gratidão novamente por hoje. Até mais.